Olá, estamos dando sequência à publicação de alguns trabalhos de prevenção e combate a incêndios. Durante um período de adoecimento do professor Pedro Sérgio Zucchi, que era o meu coordenador no curso de Engenharia de Segurança na modalidade EAD, ele me solicitou que desse algumas aulas nos cursos presenciais de universidade, na qual ele ministrava as aulas de Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, eu o ajudei nesse período, né? E por isso eu estou utilizando apenas esse slide inicial aqui, os demais, grande parte, são produzidos totalmente por mim aqui. Então, nós estamos trabalhando sobre a prevenção e combate a incêndios. É lógico que existe aí uma substituição, eu tive que me apresentar aos alunos, eu mostrei lá alguma formação acadêmica, alguma experiência profissional que eu possuo e algumas atividades que eu pratiquei no ensino e na engenharia, principalmente na área de engenharia de segurança e civil. O objetivo da nossa ementa era a introdução à prevenção e combate ao fogo, prevenção do fogo em escolas, prevenção em reformas e acréscimos, obras, prevenção em indústrias e sua manutenção, porque tem as pequenas e grandes paradas para manutenção, por exemplo, de refinarias, de cimenteiras, de siderúrgicas, prevenção também em minerações quanto ao fogo, e prevenção em áreas florestais. Além disso, prevenção ao fogo em sítios históricos, prevenção a incêndios em refinarias de petróleo, prevenção do fogo em supermercados, prevenção do fogo em ambientes domiciliares, prevenção de incêndios em edifícios e a prevenção do fogo em L-pontos. Esse era o conteúdo de interesse. Espero que sirva aos senhores aí no futuro, para que se protejam melhor e evitem grandes focos de incêndio aí para dar trabalho ao Corpo de Bombeiros. Como introdução, nós temos o seguinte, o fogo será recordado aqui, o seu conceito, e falaremos da prevenção e combate ao incêndio. O sistema de gestão de riscos está afeto às normas, também segundo a norma regulamentadora 23 da portaria 3214/78, as ITs do Corpo de Bombeiro, as normas AMNT, as normas do Inmetro, as normas ISO, e OSAS também. OSAS e ISO são normas adesivas, enquanto que essas outras todas que eu citei anteriormente são coercitivas, ou seja, se você não fizer, você é multado, se não praticar. Acidente, quase acidente, doença ocupacional, isso aí geralmente, em relação ao fogo, as pessoas podem ficar com uma doença ocupacional se o seu pulmão for atingido lá por fumaças aerodispersóides, E existe o acidente, o chamado quase acidente, que o americano chama de near miss, quase perda. Normalmente a prevenção estuda as probabilidades e a frequência e também liga causas e consequências, e a proteção liga a gravidade e a severidade. A gente procura estudar o perigo para evitar os futuros danos por meio dos controles. Nós, em gerência de riscos, praticamos alguns passos básicos, que seria a identificação dos perigos, avaliar os riscos inerentes a esses perigos. O perigo é maior ou menor proximidade de um risco. Nós dizemos que uma pessoa está em perigo quanto mais próxima de um risco ela esteja. Um exemplo, a pessoa pode estar em cima da laje de um prédio, mas ela está lá no meio da laje, ela não corre, não está em perigo de queda. Agora, quando ela se aproxima lá da ponta da laje, de algum dos lados ou de alguma quina, e não tem uma proteção contra quedas, então ela se encontra em perigo de queda. A determinação dos controles, que são importantes para a redução até a minimização dos riscos, e a área
de prevenção e proteção para dar eficiência e eficácia no combate. Nós já tratamos em outro vídeo sobre a química do fogo, mas sempre é bom reforçar, né? O fogo, então, é a reação química de oxidação, ele produz luz e calor, né? E o incêndio é todo o fogo não controlado pela mão humana. E o fogo é gerado pelo aquecimento de combustíveis, que quando aquecidos liberam gases e vapores que misturados ao comburente, que é o oxigênio do ar, em determinadas proporções se inflamam. Bom, existe um triângulo do fogo, que eu já mostrei, né? Que se juntam os catetos ou lados, né, do triângulo, que são denominados combustível, comburente e calor. Esse comburente está na proporção de 21% do ar atmosférico. Então está aí, né, o triângulo do fogo. Mas modernamente a gente junta também uma reação em cadeia, né? Então essa reação em cadeia é ocasionada pelas sucessivas decomposições do combustível, né, ou combustíveis presentes no incêndio, que vão gerar a maior velocidade das chamas, né, de propagação das chamas. É importante o conhecimento dos meios de transmissão, que é o contato direto, condução, radiação e convecção, tratados em um vídeo anteriormente postado aí no canal. As classes de materiais. Nós dissemos que, a grosso modo, nós tínhamos 4 classes, mas aqui eu mostro mais uma, né? Que é a classe K, né? Classe K de materiais ligados a óleos e gorduras, né? E o símbolo do extintor é um hexágono preto. Os demais nós já mostramos lá em relação ao vídeo do Silvia Cortina de Fogo, né? Quais são os símbolos. Existem outras classificações também, né, de materiais, sendo que a classe A ainda seriam os materiais sólidos, a B os líquidos, a C os combustíveis, a D os pirofóricos, agora a E especificamente os elétricos, que seriam os materiais energizados com tensão elétrica a partir de 25 volts, e a classe K de óleos e gorduras. As cores da fumaça e a queima de combustíveis são muito importantes, né, porque nós sabemos a temperatura que as chamas atingiram. Então, elas indicam o tipo de queima, de qual combustível estaria presente ali, né? Branca ou cinza clara seriam ligadas a materiais de classe A. E negra ou cinza escura é uma combustão incompleta de pneus, óleos, graxas, plásticos, entre outros derivados de petróleo. Amarela ou vermelha, né, seriam combustíveis com gases extremamente tóxicos ou produtos químicos diversos. A importância dos limites de inflamabilidade ou de explosividade das substâncias presentes em um incêndio é sumamente interessante, né, para todos nós. Então, esses limites de inflamabilidade ou de explosividade são os limites inferior e superior. E também tem uma mistura ideal, né? O limite inferior significa que abaixo dele, né, a mistura é pobre, ele não pega fogo porque tem excesso de oxigênio, porém falta vapor de combustível. O limite superior, a mistura é rica e não pega fogo porque temos o excesso de vapor de combustível e pouco oxigênio. Já a mistura ideal é aquela que se encontra entre os limites inferior e superior citados. Encontra-se em condição, então, a mistura, né, em condições otimizadas para ocorrer fogo ou a explosão. Quanto aos agentes extintores, né, os mais recomendados para a classe A, por exemplo, a água pressurizada, porque eu molho o material que queima em superfície e profundidade para mantê-lo abaixo da temperatura de fulgor. O pó químico seco ou gás carbônico são mais indicados para a classe B, porque o fogo queima apenas em superfície. Já na classe C, nós podemos utilizar o gás carbônico ou pó químico seco, ou ainda o HFC, né, 125, S125, chamado de NAF no mercado aí. Já para categoria de fogos pirofóricos, nós, classe D, né,
nós temos os pós-químicos especiais, monossulfato de amônia e cloreto de bário. No caso da classe K, né, óleos e gorduras, espuma, pó químico seco, o pentafluoretâneo, né, que é o HFC, que é conhecido por NAF-S 125 no mercado. Os extintores usuais para a classe A, B e C, que são os que mais temos aí espalhados no mercado, né, são esses tipos, o extintor de classe A, o de classe seria de água, né? O do meio ali seria o de pó químico seco e o da direita seria o de gás carbônico, né? Como utilizar eficazmente o extintor de incêndio? Nós retiramos a trava do extintor, primeiro vamos lá e retiramos do local onde ele está, na parede ou num suporte no piso. Retiramos a sua trava, né? Verificamos antes também se ele tem ou não um lacre, né? Se o lacre estiver violado, ele já foi usado. Retirar a trava de segurança, apontar o bocal da mangueira do extintor para a base das chamas e apertar o gatilho. Manter o extintor na posição vertical enquanto estiver apertando o gatilho e varrer a superfície incendiada desse material combustível, depositando sobre ela o agente extintor. Existem duas teorias muito importantes e recém-conhecidas do flashover e do backdraft. O flashover, ela foi formulada pelos bombeiros suecos, que são considerados mundialmente os mais experientes em combate a incêndios. Flashover significa que a fumaça não é inerte e pode entrar em reignição, dependendo da temperatura ambiente. Experiências comprovaram, né, que aos 4 minutos de fogo a temperatura num container pode chegar a 1000 graus Celsius no teto e a 300 graus Celsius no piso, e em uma sala ou um container com apenas uma poltrona queimando. O backdraft está ligado à quantidade de oxigênio no interior de uma edificação sinistrada, ou local sinistrado, e o fogo fica incubado e pode ser deflagrado com a oxigenação do ambiente, formando uma cortina ou língua de fogo. É aquele negócio que aconteceu na Torre do Rio Sul. Alguém quebrou uma janela batendo um extintor de incêndio e o fogo se propagou de tal maneira que foi praticamente quase que impossível o seu controle. Combustão e porcentagem de oxigênio, para os senhores entenderem melhor essa situação do backdraft. Então, a combustão e a presença de oxigênio no ambiente depende da porcentagem, né, do oxigênio presente para ocorrer um tipo de combustão. Ela será lenta quando entre 9% e 13% de oxigênio, incompleta quando 13%, né, estiver entre 13% e 16% de oxigênio presente no ambiente, e será completa essa combustão havendo oxigênio entre 16% e 21%. Por sorte nossa, quando a concentração de oxigênio fica abaixo de 9%, não há combustão. Então, por exemplo, no backdraft, ela pode estar nessa situação, né? Abaixo de 9% ou até de 9% a 13%, porque ela é lenta e aí quando se quebra uma janela se oxigena o local e aí há a explosão e, logicamente, a propagação rápida das chamas. As fases de um incêndio, então, seriam a eclosão. É uma fase embrionária, o fogo está começando. Depois ele fica incubado, né? A temperatura ali fica até 270 graus. Depois tem a deflagração, que é a combustão de origem orgânica com emanação de gases, vapores aerodispersóides. Tem a propagação, que é a evolução progressiva e generalizada. E ainda bem que existe a possibilidade de extinção, que pode ser realizada em qualquer uma dessas fases. As cores das chamas e das brasas em um incêndio são muito importantes, né? Porque os especialistas sabem que o conhecimento das cores das chamas em um incêndio é extremamente importante, porque permite a eles avaliar a temperatura que o fogo chegou. Assim, eles podem avaliar quais os danos que a estrutura teve provocada durante o incêndio, né, para saber se ela é habitável ainda ou se ela tem que ser demolida. Da mesma forma, as cores das brasas em um incêndio podem fornecer informações
valiosas sobre a temperatura a que o incêndio chegou. Exceção, né? Excetuam-se os produtos químicos que queimam com cores próprias que os identificam, sendo necessárias outras informações mais específicas, caso a caso. Bom, então as cores das chamas e as temperaturas de fogo, né? Nós fizemos aqui uma tabela para os senhores, né? Se as chamas têm cor vermelho visível à luz do dia, a temperatura em graus Celsius está na ordem de 515 graus. E em graus Fahrenheit, 957. O vermelho pálido, eu só vou trabalhar com os graus Celsius, que fica mais fácil para os senhores entenderem. Vermelho pálido, 1000 graus, vermelho alaranjado, 1100, amarelo alaranjado, 1200, amarelo esbranquiçado, 1300 e o branco brilhante, 1400. A cada uma delas tem a temperatura ali correspondente em Fahrenheit, depois os senhores podem estudar isso à parte. Já as cores das brasas e a sua relação com as temperaturas do fogo, né? As brasas, quando o início da combustão está na cor vermelha, a temperatura está em torno de 400 graus. Né? Quando vermelha escura, 700, vermelha pálida, 900, amarela, 1100, começo de azul, 1300 e azul claro, 1500. E aí tem os correspondentes a Fahrenheit aí à direita. Já importante também conhecer as cores das ampolas dos sprinkles nos locais onde os senhores frequentam, tipo shopping centers, lojas, prédios, etc. A cor do líquido, se for laranja, a temperatura de explosão dela é de 57 graus. Se for vermelha, 68, se for amarela, 79, se for verde, 93, azul, 141, roxa, 182 e preta de 183 a 260 graus. A prevenção do fogo em escolas é muito importante, nós vamos tratar em outro vídeo para não ficar muito longa esta nossa exposição. A todos muito obrigado, eu espero que depois assistam os demais vídeos.